Pessoal, Jonathan Cruz aqui com vocês. Tô aqui com meu irmão André Cruz. Hoje eu tô aqui com a minha digníssima esposa também, Tata Cruz. Esse vai ser um programa um pouquinho diferente do convencional. A gente usou, na verdade, o dia de hoje para a gente contar um pouco da história da nossa trajetória do jiu-jitsu, um pouco da história do início da Team Cruz, né? Então, muitos alunos perguntam, até professores aí filiados à rede, né? Queriam entender um pouco o nosso início do jiu-jitsu, como é que começou, de onde veio essa vontade. Então a gente hoje tirou o dia para contar essa história para vocês. Vamos lá? A Tata tá aqui hoje também para fazer umas perguntinhas de dúvidas que ela mesmo tem, né? Que ela não acompanhou, ela acompanhou da Team Cruz para frente, né? Mas tem muita coisa antes dela, né? Que ela também não sabe. Então acho que hoje a gente vai abrir o jogo aí para vocês. E aí? Então vamos lá. Vamos começar do início, né? Qual o primeiro contato que vocês tiveram com o jiu-jitsu? Bom, acho que fui eu, né, o primeiro contato. A minha história com a história do André, ela se divide em algum momento e ela volta, né? Depois de um tempo a gente volta a trilhar o caminho junto. Eu comecei a treinar em 1996. Eu lembro que o primeiro contato eu não sabia o que era jiu-jitsu, né? O meu avô, ele assinava um jornal tipo a Folha, assim. E aí veio uma revistinha, né, nesse jornal, que tinha a foto do Rickson Gracie na capa, né, que dizia brasileiro é campeão de vale tudo no mundo, né, é o melhor lutador do mundo. Aí a gente foi olhar ali, ler a revistinha e viu que ele era um brasileiro, que tinha ganhado alguns eventos no Japão, né, e a gente se interessou ali por isso, né, mas essa revista ficou ali meio guardada, até que um dia um amigo meu me emprestou uma fita cassete para assistir o UFC 4, que foi onde o Royce acho que ganhou do Dan Severn na final. Né? E ali foi a primeira vez que eu vi o jiu-jitsu, né? Um cara magrinho ali de kimono, eu era bem franzino também, sofria bullying. Aí era um cara bem magrinho ali, né? Ganhando de um monte de gigantes ali. E ali foi o primeiro interesse. Então eu voltei correndo procurar essa revista, que eu lembro que tinha algum endereço, né, de algumas academias. E assim, não tinha nenhuma academia perto, né? Tinha algumas academias chegando em São Paulo, na capital, né? E a que ficava, relativamente boa pra gente, ficava em Itu. Meu Deus. Que era do mestre Otávio de Almeida, que hoje é o presidente da Federação Paulista, né? Aí o meu pai me levava, o André acho que era menorzinho, o André acho que tinha sofrido Nossa, você já tinha sido atropelado na época? Já tinha sofrido acidente, eu ia só pra assistir, né? Que não tinha pra minha idade, né? Não tinha kids, não era igual hoje, não. Eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos na época. E aí meu pai me levava 2 a 3 vezes por semana para Itu. Eu fazia 2 treinos seguidos lá com o mestre Otávio. Até que inaugurou uma academia em Alphaville, que era uma Ryan Gracie, né? Quem dava aula era o Rodrigo Deboni, um cara muito bom de jiu-jitsu, um cara, gente boa pra caramba. Aí a gente falou com o mestre Otávio, ele naturalmente entendeu e eu vim treinar em Alphaville. Quanto tempo que você ficou Eu em fiquei, Itu? acho que em Itu, uns 4 meses, 5 meses treinando em Itu. Foi pouco tempo, né? Dali de faixa branca. Aí eu vim pra Ryan Gracie. Aí eu comecei a treinar com o Boni, né? Um tempão ali. Fiquei acho que alguns anos ali treinando na Ryan Gracie. Peguei as faixinhas coloridas ali. Uhum. De vez em quando eu ia pra treinar com o Ryan. O Ryan ainda era vivo, né? Meu tio Natan. No começo meu pai que levava a gente, depois meu tio começou a treinar, meu tio passou a levar a gente. Legal. Né? Aí ele veio também pra treinar ali com o Boni e de quarta-feira, assim, uma vez por mês a gente ia pra treinar com o Ryan mesmo, né? E aí, assim, era uma academia que na época o jiu-jitsu era muito elitizado, né? Eu lembro que assim, era muito caro pra treinar jiu-jitsu, não era um esporte pra todo mundo igual é hoje é bem mais razoável. E assim, nessa academia que a gente treinava, tava ficando muito, muito caro, né? A gente até tentou conversar, tudo lá. Não era nem com o Boni, na verdade a academia era Resgate, que era onde era Pelé ali no 18 do Forte, né? E aí o Boni queria que a gente ficasse, mas a dona da academia criou vários problemas ali. Aí a gente foi obrigado a sair. E nisso tava abrindo uma Godoy Macaco, né?
que era rival direta da Ryan Gracie, né? Rival a ponto dos caras destruir várias danceterias em São Paulo, assim, dos caras não poderem se encontrar na rua. Era tipo um Palmeiras e Corinthians, assim. Era uma coisa muito hostil. Era né? muita rivalidade. Muita rivalidade, de você não poder ser amigo de alguém de outra equipe. Era, assim, bem hard. Passou pouco tempo, o Boni, que era o meu antigo professor, faleceu. Muito pouco tempo depois da nossa saída. Ele estava subindo de Ubatuba, né? E acabou falecendo num acidente de carro. Uma perda muito grande. Ele tinha acabado de ganhar do Tererê na época, o Campeonato Brasileiro, né? Tava no auge da faixa preta, um cara muito bom. Caramba. Mas tudo isso rolou, eu ainda era faixa branca, Nossa. faixa colorida. Pra vocês terem uma ideia, eu demorei ali pra pegar a faixa azul, acho que uns 4 anos pra pegar a faixa azul. Hoje em dia, em 1 ano, o aluno ele já tá Então com você pegou faniquito. com uns 18, faixa azul? Peguei com 17 anos. 17 pra 18. E nesse meio tempo o André ainda não treinava? Eu comecei a treinar... Você chegou a treinar com o Boni um pouquinho? Sim, logo quando vocês foram para resgate, aí eu comecei a treinar, porque o tio começou a ir, Tá. mas mesmo assim não tinha criança, né? E eu tinha sofrido um acidente, né? Eu sofri um acidente de 8 para 9 anos, fui atropelado, foi um acidente muito feio, né? E eu estava ainda numa fase de recuperação, e isso foi o quê? Finalzinho de 97, por aí. Tá. Acredito que seja mais ou menos por aí, final de 97. E eu nem podia treinar tão forte ainda por conta da minha perna, né? Eu tive uma fratura muito forte, assim, e também não tinha criança. Então, assim, a turma pegava leve comigo. Eu era a única 13, criança. 12, 13, 11 anos. 11. Entendeu? Eu era a única criança no treino. Não tinha. O jiu-jitsu era um esporte, né, que não era muito bem visto, né, para criança, né, nos olhos dos pais, né, vamos colocar no judô primeiro, que vai disciplinar, e depois eu coloco no jiu-jitsu, né, mas como a gente vem de uma família que o pai sempre gostou de luta, de boxe, fez judô, fez karatê, o tio Natan também, né, e eu comecei a treinar com o tio Natan começou a levar a gente, eu comecei na resgate, então eu treinei com o Boni. Também, o Boni era faixa roxa quando a gente começou a treinar com ele. Ele era roxa, a gente ficou até ele pegar preta. Até ele pegar preta. Aí a gente saiu e foi pra Godoy Macaco, né? Que foi uma filial que tinha dentro do centro comercial, que o Thiago Cruz que dava aula. Né? E dali a história ele perdurou por muito tempo. Eu acho que ali que a gente, de fato, né, assim, a gente criou a nossa trajetória dentro da Godoy Macaco, né? O André ainda teve um desvio que ele vai contar mais pra frente aí pra vocês. Mas assim, eu comecei a treinar com o Thiago e treinei da minha faixa branca a minha faixa marrom direto com o Thiago. Ia pra São Paulo também toda semana, né, pra treinar com o Godoy e com o Macaco, né? Treinava mais até com o Macaco de manhã, porque ele que dava o treino de competição, né? Então, o seu jiu-jitsu é da Godoy Macaco. Acho que assim, onde a gente ficou de fato, né? Se Aprendeu criou jiu-jitsu. Godoy Macaco, né? E aí o Thiago, que era o meu professor, ele parou de dar aula, porque ele recebeu uma proposta para fundar aquela marca Pretorium na época. E o jiu-jitsu não dava muito dinheiro mesmo para quem era professor de jiu-jitsu. Então, os caras acabavam largando, né? Poucos ali quiseram ter academia, viver do jiu-jitsu. Era uma época que não dava grana mesmo. Aí eu comecei a ir para São Paulo direto, e aí eu peguei a faixa marrom com o Godoy, né? Eu acabei pegando com o Godoy a marrom, e nisso o André, por causa de escola, o André acho que eu tive, né? No finalzinho, comecinho dos anos 2000, por conta de horário de escola, né, menor de idade ainda, não dirigia nada, abriu o professor Selvagem, foi contratado pela prefeitura, né, em Santana, e meus horários não estavam mais batendo com o do Jonathan para ir para Alphaville, né, o tio, acho que o tio não estava treinando, né, rolou um desencontro, né? Eu não conseguia ir para Alphaville e abri uma academia do lado de casa, né? Eu morava na casa de cima e a academia... Academia da prefeitura. Que hoje é a nossa academia. Que é a nossa academia hoje. Que é o QG. Que é o QG. Então ele começou a aprender onde hoje é a nossa academia. A casa de cima, que é a mesma extensão, né? A casa é a extensão da academia. E a gente morava nessa casa. Sim. Então, para mim... Era no quintal de casa, praticamente. O Selvagem começou a dar aula.
né? Aí eu treinei com o Selvagem durante aí um ano e meio, 2 anos, mais ou menos. Comecinho dos anos 2000, Era acho que Aliança na época. fui até 2002, o Selvagem tava pela Aliança. E aí já tava de faixa amarela, que eu cheguei a graduar com o Thiago, faixa colorida, tudo, aí faixa amarela, faixa laranja, fiquei ali com o Selvagem. E aí, nesse período de colegial, de escola, e aí meus horários bateram de volta, e assim, eu e o Jonathan falei, pô, a gente não vai se desvincular, Sim. né? Porque começou a ficar ali na frente uma coisa assim, pô, um é de uma equipe, E outro é de outra, né? sim. Ficou um negócio... Meio rival pra época. É, exatamente. Quase isso. Na época, hoje é tranquilo, né? Mas na época não era uma coisa bem vista, né? É. Mas, assim, cara, excelente professor, cara, o Selvagem sensacional Você vai também. Aí Estados vocês teriam que Unidos hoje, escolher, né? Ou escolhe uma equipe ou escolhe a outra. É, então, não dava pra ficar, né, nesse ping-pong, Mas né? é que como eu era mais velho, eu já estava muito inserido na Godoy Macaco. Sim. Né? Antigamente não era muito como é hoje, né? Para você lutar um campeonato paulista, por exemplo, você tinha que ganhar a seletiva dentro da academia. Né? E a seletiva da academia, a Godoy Macaco era a equipe mais forte de São Paulo na época, né? E era mais difícil às vezes do que um paulista a seletiva. Era né? muito difícil. Então, assim, realmente, você era faixa azul, você ia fazer 5, 6 lutas lá na seletiva, né? Dentro da sua academia, Dentro cada um da fazia na Não, sua. lá matriz. Ah, na matriz. Só tinha 2 vagas e tinha 20 faixa azul peso leve. Vai. Nossa. Então você tinha que ganhar essa seletiva Pra daí para conseguir você lutar o poder campeonato. competir o paulista. Caramba. Entendeu? Então, assim, e quando você ganhava a seletiva, você passava a ter muito valor. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje em dia tem 1 milhão de faixa azul. É, Naquela época, a gente sabia o nome de todos os faixas roxas de São Paulo. sim. Nossos Entendeu? professores mesmo eram... Roxa, marrom. Eram na roxos. época. O Thiago, quando a gente começou a treinar, era o Thiago dava aula, ele era marrom. O Boni era roxa. E é todo cara aí que teve um nome, né? O Selvagem já era faixa preta, né? Até a história do Selvagem, né? Que assim, a gente ia muito assistir Os freestyle, né? freestyle os que eventos de tinha. Vale Tudo que tinham Né, aqui. de Vale Tudo. Então, pô, a gente chegou a ver ele competindo. Ele e o tal. macaco, né? Nos freestyle. Ele e o macaco ali. E. Pô, de repente o cara tava dando aula do lado de casa, sabe? Então, assim, era muito selecionado. Faixa preta tinha pouquíssimos, assim, né? Que eram de fato tinha. ali, né? Competidores, galera que. A gente se espelhava nos roxos ali, que era o Exato. Vela na época, o Fábio Leopoldo. Eram Exatamente. poucos caras em São Paulo. Eram poucos. Então, assim, quando você ia lutar um paulista, tipo assim, era muito valorizado O atleta que chegava no o atleta campeonato. que chegava pra lutar, porque pouco, não era um evento hoje com 2.000 atletas, entendeu? A torcida tava lá, a torcida ia toda uniformizada pro ginásio. Então você já... E não tinha essa coisa também de você ficar mudando de time. Porque é a mesma coisa, você torce pra um time de futebol a vida inteira e agora você muda. O jiu-jitsu não tinha essa coisa de cliente, que nem tem hoje. Era um negócio assim, escolhe bem a academia que você quer ficar, porque depois você vai ter problema pra mudar. O André ainda deu um pouco mais sorte que era criança. Mas Sim, adulto, o cara apanhava na rua. Nossa. Né? Era um negócio, era uma coisa assim, Hostil. extremamente hostil. Né? Aí fazia mais sentido o André, ele já conhecia Migrar. todo mundo lá do Golden Macaco também. Você já era mais Eu graduado. já era mais velho, mais graduado, já tava mais inserido, né? Sim. Peguei a faixa azul. Com o Selvagem? Não, com o Thiago. Foi com o Thiago. Foi. Ele Eu saiu tava de de faixa colorida. O Selvagem parou de dar aula também, né? Ele ficou um tempo também. Mas não ele ficou ainda tanto continuou. Aí ele saiu, mas eu já tinha saído antes. Né? Eu já tinha saído antes, aí peguei a faixa azul final de 2002 com o Thiago, né? E aí treinei até, peguei a faixa roxa com o Thiago também. Aí acho que ali pro finalzinho da roxa, por aí, que foi que a aonde... gente- Que a gente, na verdade, assim, a gente ficou num período ali... Meio sem professor também. Porque assim, acho que até o Thiago parou de dar aula, né? Porque a gente treinava em Alphaville, aqui no centro comercial. E O Thiago ele parou. o Thiago, ele juntou, na verdade, com o Duende, né? Não, mas é que assim, teve o rachão da Godoy Macaco, né? Isso, Bem nessa fase. Isso. O Thiago ficou do lado do Godoy, a gente acabou ficando do lado do Godoy por conta do Thiago, na época, que era o nosso professor. Né? O Thiago, ele juntou com o Duende, era uma parceria, eles se separaram. Acharam. E o Thiago meio que parou de dar aula de jiu-jitsu. Né? Então a gente ficou meio que órfão, né? Aí
eu, assim, dentro dos horários que a gente ia muito no Duende Sim. fazer uns treinos, o André também ia, a gente ia muito no Duende fazer uns treinos em Osasco. Sim. E ia pra Matriz. Então ficava assim, entre Osasco... A matriz era em São Paulo. Isso, era na Nova Independência no Brooklyn. Eu ainda fiz uns treinos com o Duende, tipo, no horário 2 horas da tarde, aqui no Shopping Flamingo, em Alphaville. Tá, que era High Jump. Não, era Atrium. Atrium. Era um horário que tipo, tinha 3, 4 alunos, assim. Aí eu ia de ônibus, era aí faixa o André azul ficou, já. tipo, igual, até faixa roxa, mais ou menos treinando assim em outras escolas. Você até faixa marrom? Não, já tava na... No Godói Macaco. Na Godói Macaco. Você também até marrom. Até marrom. E depois desse período Então, de marrom, você e roxo, o André? Aí o que acontece? Aí a gente tava já numa fase de começar a trabalhar, né? E faculdade, entre outras coisas. Então, assim, não dava mais pra gente ir pro Brooklyn treinar. E outra, a gente competia muito, o André competia muito, eu competia muito. Chegou uma hora que, assim, eu fazia 3 treinos no dia, chegou uma hora que a gente tava fazendo 2 vezes por semana. Então, assim, começou a ficar inviável. A gente ir pra São Paulo todo dia começou a ficar caro. Né? Muito de gasolina, gastava, sei lá, na época era R$500 por mês só pra ir treinar, que era um dinheirão na época, né? O Jonathan fez 18 anos, comprou um Escortinho velho. 89. Já comprou. E ia lá pro Brooklyn. O bagulho ia assim, ó. Eu sei dos carros velhos do Jonathan. O bagulho ia assim. O bagulho ia assim. Aí, assim, começou a ficar inviável, o horário não batia mais e tal. Aí foi um ano que a gente deu uma pausa no jiu-jitsu. A gente ficou tipo um ano sem treinar jiu-jitsu, sem botar kimono. Caramba. Em Santana não tinha mais? Não, a gente não pensava em viver do jiu-jitsu. Né? A gente já tava... Eu tava me formando em fisioterapia. O André trabalhava na Secretaria de Obras. Né? Nada a ver, cara, com... Eu experimentava roupa, trabalhava experimentando roupa na época, não tinha nada a ver com jiu-jitsu. Aí a gente ficou um ano parado, aí a gente começou a fazer musculação na Biorritmo do shopping Tamboré, né? Pra fazer musculação mesmo, foi a primeira grande academia na região, assim. O resto era academia de bairro, né? A gente queria mudar um pouco de ares, fomos pra lá. Foi eu, André e meu tio. Foram lá pra arrumar as gatinhas. Pra ver as gatinhas também. Certeza. Mas isso ajudava também. Aí foi eu, André e o tio, mais uma vez, né? Lá pra treinar musculação. E assim, a Aliança, ela tinha concessão da Biorritmo. Então, todas as biorritmos de São Paulo eram Aliança. Tinha um professor Aliança. E nessa era o Barão que dava aula. Que legal. Né? E a gente não conhecia o Barão. Ia pra fazer musculação mesmo. E tinha jiu-jitsu lá, mas a gente nem ia assistir aula de jiu-jitsu. Aí a gente começou a pegar um pouco de amizade com o pessoal que treinava jiu-jitsu. Né? Ali na sala de musculação. Aí convidaram a gente pra fazer um treino lá. Né? Isso eu era faixa marrom e o André roxa. Só que assim, a galera que treinava... Era uma aula cheia, mas assim, a maioria era empresário, totalmente lifestyle. E a gente vinha de um período que não era nada lifestyle. Era 100% de competição. A gente pagava caro para treinar Por exemplo, hoje você vai numa Smart Fit, numa Blue Fit, é um preço acessível. Na época, deve ser R$400 na época uma Biorritmo, uma mensalidade. Caramba. Aí a gente fez um treino lá com o Barão, né? Puta... Voamos, né, meu? Assim, acelerava todo mundo praticamente, porque o histórico era outro. Aí o Barão falou, pô, vocês são de que equipe, né? Falou, a gente sempre treinou na Godói Macaco, mas já faz um ano que a gente se afastou do jiu-jitsu, né? Porque não tinha mais como nosso professor parou de dar aula, a gente não tinha mais condição de ir pra São Paulo treinar. Aí o Barão falou, se vocês quiserem vir treinar aqui com a gente, eu consigo uma bolsa pra vocês não pagarem mais pra treinar Biorritmo. Aí eu falei, porra, um olhou pra cara do outro ali, mano. Já era uma puta de uma economia. E aí a gente continuou treinando com o Barão, né? E ficou treinando, claro que muito mais lifestyle do que a gente treinava. Lá dentro da Biorritmo. Era, sei lá, 3 vezes por semana o treino, a gente treinava 3 vezes por dia antes disso. Mas nem pensava ali em viver de jiu-jitsu. Tava treinando ali por hobby para poder malhar, né? Aí passou um tempo ali, eu peguei minha faixa preta. Com o Barão, peguei a faixa preta com o Barão e era Aliança na época. Pegou em aula? A sua faixa preta? Peguei minha faixa preta em aula, né? Uma quarta-feira chuvosa, não era cheia. O celular não tirava foto ainda na época, faz bastante tempo, tem quase 20 anos isso atrás. Não tem registros? Eu não tenho. Da faixa preta do André tem registro, né? O Barão também deu a faixa preta pro André, um pouco depois de mim, alguns meses. Aí se alcançaram, né? Aí o André alcançou você. A gente tem meses de diferença, eu acho, na faixa preta ali. E assim, exatamente.
E ali na faixa roxa também, a gente tava dando aula, né? A gente dava umas fazia uns aulinhas ali na Fazia uns Academia bico. Cubota, né? Então, assim, a gente sempre tava em contato, Com o jiu-jitsu. né? É. Com o jiu-jitsu, mas assim, não era um time grande, nada disso. Não tinha Era ninguém, sempre aquela né? aulinha ali, pra meia dúzia de aluno, só pra gente estar em contato mesmo com o jiu-jitsu, né? A gente teve foi. um período ali dando aula. Aí eu peguei a preta, o André pegou a preta, acho que um Quantos pouco anos? depois. Vocês Eu tinha acho que uns 24 anos, mais ou menos, quando eu peguei a preta, o André uns Então 20. demorou 20, um tempinho 21. até pra pegar a preta, né? Da marrom pra preta. Antigamente não era igual é hoje. Antigamente era 11, 12 anos pra pegar preta, assim, treinando, né? Sem estar parado. Não tinha muito período certo, assim, tipo, fica 2 anos na faixa. Não, Cara, no começo, aí depende. Na época da Ryan Grace, que foi onde eu fiquei mais tempo de branca, não tinha. O professor olhava pra sua cara hoje, ó, tô aqui a Toma. faixa azul. Na Godoy Macaco, aí já começou o processo de graduações, né? De teste. Aí, ali você tinha uma ideia melhor de onde você tava, Tá. quando você ia trocar de faixa. Mas antes disso, não. mas eles viam pelo teste, tipo assim, aquela pessoa tá preparada mesmo ou não tá? Não dá pra pegar faixa e não graduava mesmo. Normalmente, é mais ou menos como funciona hoje. Quem é indicado pro teste, normalmente é que tem condição, né? O teste é Já uma os maneira ali indicados já são. de dar mais uma pressionada, uma apertada Tá. ali, forçar o aluno a estudar um pouquinho mais ali naquela reta final. Só que daí, a gente não sabia muito pra onde ia a vida da gente, né? Aí o André, acho que ele vai contar melhor que eu essa história, ele trabalhava na Secretaria de Obras da Prefeitura, e um amigo nosso convidou ele pra dar aula de jiu-jitsu pela Prefeitura. Então ele ia sair de um trabalho de merda, tipo, que ele odiava fazer, pra fazer uma parada. que ele adorava. Sim. E ali que começou, de novo, Um start. que acho que o André pode falar melhor que eu isso. Eu trabalhava na Secretaria de Obras e aí recebi um convite para eu tava de faixa Marrom. marrom, eu tava não era pra preta pegar a ainda. preta, né? É. Foi assim, pouca coisa. E foi no ano grande, do né? racha da Aliança, né? A gente pegou a preta na Aliança. a gente pegou a preta na Aliança, Aliança. com o Barão, era Aliança ainda. Uhum. Foi o ano que deu o racha da Aliança, que saiu todos os faixas pretas do Fábio, ficou o Barão, ficou na época, mais algum Sim. tempo, né? A gente pegou a preta na Aliança, né? A gente não tinha contato com o Fábio Gurgel e tal, mas era Aliança, Sim. né? E aí, quando a gente começou a dar aula, a gente aí não fechava esse negócio de ser aliança quando o André começou na prefeitura, O que né? que acontece? Começou a dar um contraste, né? O Fábio começou a profissionalizar, né, a aliança. Porque assim, entrou um negócio com um projeto social, né? Beleza, tá dando aula pela prefeitura, você vai ter um salário ali, você dá aula de graça em vários bairros da cidade, mas assim, os alunos não têm condições, né, de entrar num padrão, não tinha condições de entrar num padrão aliança, né, Comprar kimono, É. se padronizar. Não tinha Exatamente. padronização Não ainda, mas tinha. tinha os cursos que tinha que fazer. O Fábio tava começando Desde a essa época, padronização. já. Tava começando isso daí. E aí a gente começou a ficar numa situação de falar, e agora, né? O que a gente vai fazer? Né? A gente chegou no Barão, falou, ó, mestre, tá acontecendo essa situação, né? Como a gente faz? Porque a ordem vinha do Barão, né? Falou, ó, pessoal, a partir de agora tem que fazer isso, a partir de agora é isso, não sei o quê. E a gente viu que a gente não tava se enquadrando, né? Não conseguia acompanhar a aliança. Aí a gente chegou no Barão, ele viu que a gente tava com um trabalho super legal, com um volume muito grande Ele também de não aluno. concordava muito pro caminho que... As decisões que... ficou mais burocrático, né? Ele é um cara old school e o Fábio Gurgel acho que tinha uma ideia de profissionalizar o esporte. E os caras que eram old school não tinham muito esse pensamento, né? Sim. Então o Barão falou, também não gostava dessa coisa dos cursos e tal. Aí foi a hora que saiu todo mundo, né? Então ele falou, Barão não, saiu. vamos sair e vamos montar o nosso time. A gente saiu e virou Barão e Brothers. Tiveram né? A gente alguns nomes. A gente teve alguns nomes, né? A gente foi se testando, né? A gente não tinha um case de sucesso ali na frente, né? Pra gente ir seguindo. Certo. Então, assim, a gente foi fazendo o que a gente achava que era certo e foi errando, foi acertando. Então o primeiro nome foi Barão e Brothers. Eu nem sei se foi o primeiro, mas acho que foi. Acho que foi o primeiro. Quando entrou essa galera da prefeitura. Sim. Aí depois o Barão falou, não, aí vieram mais alguns caras com a gente na época. Faixa preta. Que eram amigos do Barão, meio que pra compor. Aí o Barão falou, tira meu nome, que eu quero um nome mais neutro, fica só Brothers. Tá. Aí ficou só Brothers um tempo. Aí mudou o logo.
Só que E isso assim, tudo num prazo de 6 meses, Uma assim. salada. Pra gente entender o que tava acontecendo. Em 6 meses que a gente tava livre, né? E o pessoal, tipo assim, o jiu-jitsu ele começou o quê? A criar um corpo na cidade, entendeu? Sim. Ah, com quem que você treina? Ah, treino lá com os irmãos Cruz. Então, assim, não foi a gente que se deu um rotulou. É. Não, assim, foi um negócio natural. Começaram Pô, a por que falar. vocês não fazem uns pets dos irmãos Cruz? Faz um pet, não sei o quê. E a gente fez camiseta Barão e Brothers, fez camiseta Brothers. Aí depois fez e a camiseta... gente fazia mesmo, né? O André Não, comprou as total. mesas de comprava os jeans e versos. ficava silcando no quintal, Nossa, quantas camisetas. na lavanderia Não, de casa. Pet. Mandava fazer, sei lá, 200 pets. Meu, ficar a madrugada inteira fazendo. Irmãos Cruz. Madrugada inteira Não, era Brothers, fazendo. era pet tudo. Era Não, Brothers, e Barão era uma Brothers, mistura, era tudo. camiseta. Não, tudo. Então, Era todas as equipes ao mesmo tempo. A gente foi testando nomes, foi testando... Porque assim, Nossa. o Barão, ele falava assim, não, agora eu vou mudar, tira meu nome, porque vai vir mais 2 faixa preta pra não me lindrar tal e tal. Só que chegou uma hora que assim, o próprio Barão, ele não vivia do jiu-jitsu, né, exclusivamente. Ele tinha outra fonte de renda. Coisa. Então, pra ele era uma coisa assim, claro que séria, o jiu-jitsu, mas uma coisa que não era o ganha-pão dele. Sim. Aí ele deu uma parada, ele falou, não vou mais mexer com jiu-jitsu, agora ele tava numa obra grande na época, não vou mais mexer com jiu-jitsu, toca o caminho de vocês, e aí a gente também, era o ganha-pão só do André, eu não dava aula ainda, né? Sim. Só que daí o negócio começou a pegar muito corpo, o André já não dava... A gente Mais sempre foi bom conta. de aluno, isso foi uma qualidade que a gente sempre teve, né? Tinha muito aluno, em todo muito lugar. aluno. Sempre tivemos muito aluno. Por enquanto, essa época só da prefeitura, só os pontos da prefeitura. Só os pontos da prefeitura. E eu continuava dando aula na academia 2 vezes Tequila. por semana lá do Tequila. Tequila. Que era um público, Meia dúzia de pessoalzinho. aluno. Pessoal, um número pequeno, assim, de aluno. Certo. Não, pessoal que já estava há um tempo, né, antes da prefeitura. Então, eu mantive, Essa né? aula. E eu tava fazendo outra coisa da vida. Aí o André falou, não dou mais conta. Aí eles me chamaram. Falou, Jonathan, quer vir trabalhar também com a gente? Porque tá com muito aluno. Aí eu vim. Legal. Aí ficou nós dois, né? Na Tipo, prefeitura. na prefeitura. E a gente com um carro só. Revezando. Saía um, chegava outro, vai lá pro bairro tal. Quando chegava, o outro pegava o carro e ia pro bairro Carro tal. velho, regaçava É. só estrada de terra. Aqueles lotado carros de que aluno. vocês não paravam na lombada? Só periferia. Não, cheio de Periferia. aluno dentro e Taca leva aluno. 5 pra lá, traz 4 alunos pra cá. Aquele tá e- com fome, leva pra casa pra almoçar, levava Não, pra minha casa pra cara, almoçar. Era uma loucura, mas assim, era o que a gente gostava de fazer. Não era... valia a pena o financeiro, não valia a pena. Não valia, mas assim, era o nosso propósito, né? Era o que a gente fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui é, né? A gente viu que começou a construir um sonho, né? A gente sempre foi muito de conversar, né? Então, assim, nas madrugadas, aí ficava mirabolando planos, saía e chegava em casa 9, 10 horas da noite, Ficava até chegava 4 da horas aula, da manhã. ficava até 4 horas da manhã, todo dia peguei uma conversando, batendo papo. O que a gente pode fazer pra melhorar? Putz, se a gente fizesse isso, pô, ideia legal, não, isso aqui não vai dar certo. E a gente ia jogando na roda, tinha coisa que dava certo, tinha coisa que não dava. Ia fazendo, mas assim, o Mas sonho nunca deixamos de forte no fazer. coração. E quantas vezes vocês ouviram assim, sai disso daí que não vai dar certo, É que- vocês nem ganham dinheiro Então, com nessa isso. fase, a gente ainda, era assalariado, né? Então, a gente pagava as continhas da gente, Moravam né? A na gente casa morava, dos pais, morava, da mãe. morava com a minha mãe, então não... Não assim, tinha conta pra pagar, a gente não exatamente. tinha boi, assim, ninguém me deu um carro, ninguém pagou a nossa faculdade, ninguém... Mas não tinha um aluguel pra Mas pagar. a gente não precisava ajudar em casa com conta de luz e conta de água. Sim. Né? Então, Era era pra o dinheirinho se virar. era o dinheiro da balada. Sim. Dinheirinho da balada que a gente Então, tinha ali. menos mal. Só que assim, teve uma mudança política na cidade e esse projeto acabou, né? Todo mundo, na verdade, assim, era um grêmio. A gente trabalhava por um grêmio, que era o GESP, que era conectado com a Secretaria de Esporte da cidade. Quando teve um problema lá, tiraram esse grêmio. Então, todos os professores que trabalhavam no grêmio, que eram Ficaram centenas de desempregados. professores, ficaram desempregados. Só que a gente tinha uma base muito forte de aluno. Aí a gente falou com o Tequila, né, que é um amigo nosso que tem academia em Santana, e a gente levou o máximo de pessoas possíveis para treinar lá, né? Num precinho tipo vintão por mês, porque eles não pagavam nada, não dava Sim. para de repente virar uma Virar mensalidade. uma mensalidade cara. E aí a gente, no primeiro mês a gente já tirou o salário que a gente tinha com esses vintão por mês. Que legal. Só que daí assim, trabalhando menos, né?
com mais tempo para Não progredir. dava aula o dia inteiro, dava as aulas ali 1, 2 por dia. Aí começaram as primeiras pequenas filiais. Já tinham esses alunos de alguns bairros já graduado. Então o Ítalo, ele foi dar aula no 120. O Ítalo era professor do Fabão. Legal. Foi dar aula no 120. O Tchólio e o Banana, na época, montaram no Colinas. Eles chegaram... Não, acho que eles já montaram... Já montaram de Gracie-Barra. Mas assim, aí a gente ficou com o meu Irmãos Cruz um tempinho ali. A gente ficou pela prefeitura de 2009, comecinho em 2009, acho. Finalzinho de 2008, começo de 2009, até 2012. Até 2012. Aí Mas quanto tempo a gente ficou entre a saída, entre o final do GESP e o início da Gracie-Barra? A gente saiu em 2000, eu saí no começo de 2012, você saiu no final de 2012 da prefeitura. Aí foi que a gente subiu para academia, né? Montou a academia. E aí a gente, Ficou finalzinho pouco tempo, de né? 2013, a gente foi para Gracie-Barra. Aí essa história Então, basicamente. Aí essa história da Gracie-Barra é mais ou menos quando você entra. Um ano. Eu lembro que quando eu comecei Quando a treinar... você começou a treinar. Já tava com Por quê? com O que logo da acontece? Gracie. A gente tinha um time muito competitivo. Muito bom. De chegar nos paulistas já brigando no top 3, na época de Irmãos Cruz ali. A gente fez um barulho, assim, na época, assim, do nada. Porque o que acontece? Era muito moleque de periferia, a prefeitura ajudava um pouquinho nas inscrições, né? Às vezes com ônibus para ir para um campeonato e tal. Então a gente chegava num tatame, naquela época tinha 100 alunos treinando no tatame. Você falava, quem quer lutar Todo mundo. sábado que vem? Os 100 levantava a mão. Não era igual hoje que tem o lifestyle, não, todo mundo competia, não tinha opção de não competir. Aham. Então a gente já tinha um time forte, só que a gente não conseguia ganhar dinheiro. A gente falou, o que a gente vai fazer? Porque assim, a gente já estava ficando mais velho, o dinheiro não entrava, e a gente com um mar de aluno, e o dinheiro não entrava. Né? Aí a gente começou a olhar o mercado e a gente falou, porra, quem que tá na frente de todo mundo hoje? Em relação a negócio? Gracie-Barra. A gente de madrugada, cara, a gente começou a conversar, juro pra você, a gente começou a conversar sobre isso, em 5 minutos, a gente entrou no site da Gracie-Barra e passou o cartão de crédito. Foi mesmo? A gente tomou a decisão em 5 minutos. Vamos pra Gracie, não conhecia ninguém. Vamos pra Gracie-Barra pra aprender a trabalhar, aprender o negócio. Sim. Peguei o meu cartão, peguei o cartão dele. Quanto que é? R$1.500 pra entrar na época na Gracie-Barra e o cadastro do cartão na recorrência aqui. Pum, entrou, Gracie-Barra super profissional, já chega um e-mail, bem-vindo ao time. Já com o login lá da plataforma, onde você compra kimono e tal. Aí entramos na Gracie-Barra fazendo cagada pra caralho. Mandaram fazer camiseta escrito Irmãos Cruz, Gracie-Barra. Aí começou a vir as fumadas de cima. Não pode Porque fazer não isso. podia. Aí a gente foi entendendo e realmente a gente ficou 2 anos dentro da Gracie-Barra. Foi uma faculdade pra gente. Em relação a negócio, a jeito de trabalhar, metodologia, o porquê da padronização, o porquê da divisão de turmas. Porque antes era tudo junto e misturado. Foi aonde a gente se profissionalizou. Dentro da Gracie-Barra. E Exatamente. aprendeu o que A gente fazer. teve uma visão de negócio. Sim. Né? A gente sempre teve o jiu-jitsu como um lado competitivo. Sim. Mas nunca olhou para o lado business, né? Business. O lado do negócio ali. Só E que a idade dentro- começou a bater, né? Não, e assim, a gente também não sabia como fazer, né? A gente até se arriscou a fazer kimono, né? Ainda ali como Irmãos Cruz, né? Fazia as camisetas, fazia os petzinhos, mas... sem organização. não sabia nada, entendeu? E de fato, quando a gente foi pra Gracie-Barra, que a gente entendeu o tamanho do negócio, né? O leque de opções que o jiu-jitsu dá pra gente, né? E ali, É muito mais do que tatame, né? E aí, assim, a gente montou a nossa primeira academia, né? Aí a Tamires até já tava, ajudou a pintar a parede, aí eu fazer o tô tatame de desde- raspa. A gente tava começando a namorar. Que foi em Barueri, do lado da onde é o CT hoje. Sim. Né? Era um espaço pequenininho, um tatame de 60 metros quadrados. A gente Tatame montou... Azul, aluna azul. da A gente Gracie-Barra. montou a primeira Gracie-Barra. A Gracie-Barra foi bom pra Gracie-Barra, porque não existia tinha Gracie-Barra Barueri. praticamente. Não é Barueri. Não tinha praticamente Gracie-Barra em São Paulo. Devia ter. Tinha o Livre A gente em padronizou Campinas. Parnaíba, né? A gente padronizou em Parnaíba a do Tequila Isso. e montou a nossa. Só que não era nosso, Santana, né? Era um espaço do Tequila. Isso, E era a na gente academia. locava o horário, né? Isso. Aí a gente montou nossa primeira academia pequenininha em Barueri. Sim. Aí já tinham alguns marrons, alguns pretas, e que a gente fez a ponte e montaram filiais da Gracie-Barra. Sim. Né? Aí a gente ficou ali com uma galera boa,
E aí a Gracie Barra começou a aparecer forte no cenário de competição aqui. A gente brigando, porque a gente só pegou essa galera da Irmãos Cruz e colocou uma roupa nova. Da Gracie Da Barra. Gracie Barra neles. E aí a Gracie Barra, ela deu um boom aqui na região, que aqui em Campeonato Paulista não tinha Gracie Não tinha Barra. nada. Praticamente tinha o Rafa no Panambi, meio que sozinho. Sim, O Liber em Campinas, que também não é a praia de competição. Tanto que a gente que começou a assinar pela Gracie Barra para os atletas começarem a lutar. Sim. A gente, muito rápido, a gente já pegou amizade ali com o Feitosa, com os caras da Gracie Barra, que a gente já entrou muito grande na Gracie Barra. Muito forte, né? Sim. Na competição. E a gente sempre teve um bom relacionamento com eles, sempre tratou a gente muito bem. Só que a gente começou a perceber o seguinte, que a Gracie Barra, ela começou a ficar cara pro padrão de alunos que a gente tinha. Que a maioria ainda vinha Os de projeto bairros. social. Vem naquela mesma história da Aliança, Da Aliança. do projeto, né? Os kimonos, Caros. tudo muito mais difícil de trabalhar. Aí chegou uma hora que isso começou a ficar assim... Por exemplo, o André dava aula numa academia... A Gracie Barra, pra mim, ela tem esse problema até hoje. O André dava aula numa academia de musculação, que era uma academia boa, mas que você não podia podia padronizar mudar a sala. E aí, o que esses alunos são? Eles não podiam comprar o kimono da Gracie Barra. Né? Você dá aula dentro de uma Smart Fit, por exemplo. Você não pode padronizar, mudar a cor da sala, a cor do Sim. tatame. E a Gracie Barra não reconhece esses caras como Gracie Barra. Aí o aluno lá marcava Gracie Barra... tipo, biorritmo. Aí a gente já Nem tomava existe. uma carcada de cima, entendeu? E a gente tá num lugar que a gente não segue as regras, não era a nossa praia. Sim. Entendeu? A gente sempre foi certinho ali. Aí dar chegou certo. uma hora que a gente teve que tomar a decisão do quê? Falou, não, a gente não consegue mais acompanhar. 2 anos, né? A gente ficou 2 anos, aí a gente saiu, né? Aí a gente queria até um nome neutro, né? A gente queria montar um nome neutro, fizemos várias enquetes com os Que não alunos buscasse ali e nome tal. Só Irmãos Não, Cruz. e toda essa mudança, né? Toda mudança, né? Quando a gente foi pra Gracie Barra, quando a gente saiu da Gracie Barra, Tem perdas. sempre, exatamente, gera um desconforto, né? Gera perdas, né? Muitos alunos nossos formados pela gente tinham montado filiais da Gracie Barra, tava com a academia, coisa mais linda que a gente Montadinho. ajudou a montar ali, né? Na parte de Padronização. suporte, né? De estrutura. porque Liberamos raio para alguns. Exatamente. várias coisas. E aí a gente perdeu todo mundo. A gente perdeu toda essa galera. Toda A linha gente, de frente, a né, gente quase. até entende, né? Porque eles já estavam com a academia toda montada, né? Já estavam cheios de alunos, né? Todo mundo com kimoninho, parede, Padrão. tudo no padrão, todo mundo na Mas seguindo academia. os maluco, né? Exatamente. Fala, pô, agora os caras estão saindo, né? Os caras mostraram um caminho pra gente, que a gente viu que dava Dá muito certo. E Né? E agora agora vão eles vão sair. querer voltar de novo. E se os caras começarem a dar cabeçada de novo, né? Vou perder tudo que eu construí, vou perder meus alunos. Mas então, assim, teoricamente era para um bem maior, né? Porque para continuar crescendo, abraçando todo mundo, principalmente o pessoal dos bairros, tudo tinha que acontecer Tinha isso, que né? ter acontecido. Porque senão não ia dar certo com a Gracie Barra a mesmo. gente, cara, em nenhum momento nunca alguém chegou pra gente e falou em expulsão. A gente nunca tomou uma advertência, nunca nada. Pelo contrário, ele tratava a gente muito Pelo bem. contrário, só que assim, a gente sabia que a equipe, eu e o Jonathan, escola, 100% no padrão. Mas a gente sabia que a equipe, Não né? ia conseguir Não ia acompanhar. A nossa equipe que entrou na Gracie Barra não estava 100% dentro da Gracie Barra. Né? Então, assim, por exemplo, a gente tinha um projeto social no Parque Municipal de Barueri. Era gigante. Como é que você padronizava? Entendeu? Então, assim, a gente começou a ficar numa situação que fala assim, ou tá todo mundo dentro, ou tá todo mundo fora. E aí, teve esse racha. Falou, ó, viu? Eu vou ficar na Gracie Barra, eu vou ficar na Gracie Barra. Não, eu tô saindo, eu tô com vocês. Então, quem não tinha escola, veio com a gente. Veio. Quem Já tinha tinha- escola... E teve gente que veio depois, né? Igual o Popó, por Exatamente, exemplo. Teve cara que ficou é. na Gracie Barra e depois falou, Ficou não, 10 Mas, anos mas aí o Popó depois. não tinha a escola dele. não Tinha. Tinha montado? tinha Gracie Barra, tinha. Tinha. Né? E assim, a gente... Porque assim, realmente, a gente não tinha... A gente fez com medo, né? Ah, claro. Só que o que a gente fez? A gente pegou tudo que a gente aprendeu na Gracie Barra e trouxe para nossa realidade em relação a preços. Hoje, por exemplo, a Team Cruz ela cresce muito porque a gente entendeu que para o negócio crescer a gente precisa dividir o pão, né? Então, na Gracie Barra, por exemplo, a gente ficava com uma menor parte em relação a material, por exemplo, e a Gracie Barra com a maior parte. Da Team Cruz é invertido. Então, por exemplo,
Os professores têm uma boa margem de trabalho, De lucro. de lucro, as academias. Tanto que, assim, é muito difícil alguém sair da Team Cruz. A gente teve, sei lá, um em 10 anos que talvez tenha saído. E todo mundo que tá dentro hoje, ou tá indo pra segunda escola, ou tá indo para um espaço maior e ampliando a sua escola. Verdade. Mas todo mundo tá bem, assim. Todo mundo trabalha feliz, todo mundo tá prosperando, muitos já vivem só do jiu-jitsu exclusivamente, acho que a grande maioria até. Né? A gente conseguiu fazer bem essa adaptação do que a gente aprendeu na Gracie Barra, né? Com a realidade dos nossos alunos, né? E assim, eu acho que o que é muito difícil, né? Que eu acho que a gente vem fazendo muito bem, que eu acho que é um caminho um pouco mais demorado, mas é um caminho sólido, é o lance de você ser organizado. Hoje a gente tem uma padronização legal, né? Que é uma coisa que a gente aprendeu dentro da Gracie Barra, a gente segue muito isso dentro dentro da nossa realidade, mas a gente não deixou acabar o time de competição. A Gracie Barra, na época, eles não estavam mais na vibe de competição, né? Eles estavam num movimento de escala. De escala, né? de expansão. E isso deixava a gente meio agoniado. Porque assim, normalmente assim, você pega um time que é muito competitivo. É aquela galera que é de projeto social, que, vai racha o dia inteiro, mas não é aquela academia tão organizada. Né? Ou é aquele time que tá muito bonitinho, muito organizadinho, mas é o lifestyle total, só quero tatame cheio, não quero... Né, Vocês conseguiram competição. unir os dois. E a gente dois. vem fazendo isso, que a gente gosta da competição. Nosso DNA, ele é, né, de estar ali cultiando os alunos, né, mas ao mesmo tempo a gente viu que o que tem dado certo, né, a academia cheia, onde o pai ele quer colocar o filho, né, aquela academia limpa, aquela academia organizada. Pô, você chega lá, tá todo mundo com aquela vestimenta, né, fala, pô, o pai ele entra, ele fala, pô, eu quero que meu filho faça parte disso, né, tem uma metodologia legal. Né? Então, todas as assim, divisões de turma, né? Divisões de criança, horário só para mulheres, várias filiais já tem. E a competição ela é o selo de qualidade também, né? Porque muitas vezes você é questionado, né? Às vezes o pai entra, ou às vezes até vem um graduado, um faixa roxa, um faixa marrom, que vem de outra equipe, ele vê aquela academia muito organizadinha, bonitinha. No começo ele te testa, né? Mas daí na hora que ele vê, pô, seus alunos em competição, você vê o time ali brigando na ponta, cara, ele já fala, pô... hoje a gente, é assim, aqui. E a gente optou também por crescer. Eu não digo que é devagar, porque tem sido rápido, mas a gente crescer sem deixar o negócio descambar, né? Poderia estar até maior. Hoje tem acho que 30 filiais. Cerca de 30. De 3 a 4 mil alunos, mais ou menos, em toda a rede. Né? Só que, assim, tudo muito organizado. Tudo, as filiais todas muito parecidas, a padronização, a metodologia, né? A gente vai usando cada vez mais tecnologia. Agora está sendo desenvolvido um sistema aí para ajudar no gerenciamento, né? A gente tem contratado mais funcionários, né? Antes ficava tudo nas costas da Tamiri, gente, tá? Até porque assim, eu e o André, a gente sempre foi mais assim Difícil, viu? A gente sempre foi mais ali do front, né? De lidar com gente e tal. O André ainda ficou muito tempo na organização de venda de kimono, essas coisas, né? Mas chegou uma hora que ficou grande demais a ponto de não dar mais para controlar. Aí a Tamiris pediu a conta do trabalho dela, né? Para ela poder ajudar no gerenciamento das escolas e da equipe. 2023, eu acho, né? Você pediu a conta do trabalho, que você veio trabalhar full com a gente, né? 2022, 2023. Só que agora a Tamiris também não tá mais dando conta, né? Então agora veio a Núria, né? Para ajudar no e-commerce, né? Vem o Thiago, que hoje é o nosso primeiro regional, que ele cuida das filiais, da padronização. Aí já tem mais um nome entrando aí, que vai cuidar da expansão. Em breve. Que o ano que vem a gente deve começar forte um trabalho de expansão pelo Brasil. Né? Ano que vem a gente acredita que sai a primeira academia também nos Estados Unidos. Né? Uma academia muito bacana, acho que em Orlando. Né? Mas no ano que vem a gente deve pelo menos correr atrás de dobrar o número de filiais. Né? Agora que a gente já tem mais condições de dar suporte, né? Eu acho que as coisas hoje já estão mais no automático, né? Então tem mais processo. E a gente, assim, a gente acertou um trilho, né? Um rumo, né? E agora eu acho que as coisas estão mais automatizadas. Então, assim, agora é crescimento, mas é todo mundo ali naquele mesmo direcionamento, né? Não é toda hora você fica, não, agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, vamos mudar, vamos fazer... Não, a gente achou um caminho, né?
E a gente seguindo esse caminho aí, pô, a gente já vem seguindo esse caminho, acho que é um bom tempo. A Team Cruz fez 10 anos esse ano, né? Exatamente, em outubro agora fez 10 anos e, cara, a gente vê que a cada ano só melhora. Só melhor. Né? A gente tem uma conexão muito boa com os professores, né? A gente sempre está fazendo curso de atualizações, a gente fez o Summit agora há pouco tempo atrás, aí foi um sucesso, né? Então, eu acho que isso é a coisa principal, é todos os professores estarem ali alinhados, falando a mesma língua, todo mundo na parceria, né? Um apoiando o outro, eu acho que isso tem dado muito certo. O mais difícil é assim, dessas 30 filiais, praticamente todas são escolas de jiu-jitsu, né? Não é aquele tatame que tem dentro de uma academia de musculação, que é uma filial Team Cruz, não é isso. São 30 ali escolas. É uma unidade da Team Cruz uma unidade mesmo. da Team Cruz. O cara aluga um salão, coloca o logo lá na frente, o logo na parede, todas as indicações de sala, toda a padronização. Então não são filiais assim vazias, né? Que estão dentro ali de academia de musculação, projeto social. Não, são 30 prédios, né? Ali da Team Cruz, né? 30 academias feitas para ser uma escola de jiu-jitsu, né? Sim. E eu acho que isso aí que tem também... E academia, e todas as academias cheias, né? A gente Todas hoje cheias. A gente acompanha tudo pelas redes sociais. A maioria aí. já com 2 tatames, A né? gente, pô, sempre que pode, a gente tá visitando também e pô, as academias sempre cheias, né? E isso mostra que a Team Cruz tá no caminho, Crescimento né? constante. Sempre, sempre. E a nossa cabeça, ela não para, né? Desde quando a gente era moleque lá atrás, que a gente ficava mirabolando planos, a gente continua Sempre até que tem hoje uma em outras oportunidade. proporções. Exatamente. Dentro da realidade de hoje, a gente vai sempre buscando mais, e a gente sempre muito presente em campeonato também com os alunos, né? A gente, né, dificilmente a gente delega isso, né? Pra outros sempre que a gente professores. pode, é a gente que tá lá no corner com nossos Porque é o alunos. que vocês gostam de fazer no final, né? Competição, levar os atletas para competirem, para lutar, E assim, independente de ganhar ou perder. E eu acho que a gente tem feito bem esse jogo de war, assim, porque assim, a gente em São Paulo já é uma realidade, não tem como dizer que não. A gente briga aí nos campeonatos estaduais, paulista aí, entre as top 3 já há algum tempinho, né? Sim. Ali sólido já nessa posição de top 3, e isso entre 500, 600 escolas, 600 times que tem filiados na Federação Paulista. É o campeonato mais sério de São Paulo, a Federação Paulista hoje é a federação mais séria, é a que tem mais know-how, é a que faz os eventos da IBJJF, da CBJJ. Então a gente briga ali tranquilo entre os top 3. A gente acho que deve estar com uma média de 400, 500 pódios em eventos da IBJJF, né? Então hoje a gente já faz muito campeão brasileiro, muito campeão sul-americano, muito campeão de Opens, diversos campeões de Open, né? E agora também a gente está começando a sair para fora para começar a levar os alunos lutarem para fora. Igual, sempre ia um aluno para o Mundial nos Estados Unidos, ia outro para o Europeu. Agora não. Por exemplo, em janeiro a gente está indo em quase 20 para o Europeu. Né? Antes a gente não conseguia botar 5 num Paulista. É verdade. Agora a gente já está indo em 20 para o Europeu. Então, assim, a gente conseguiu se solidificar em São Paulo, começa um projeto de expansão em Brasil e já começando a plantar uma sementinha lá fora. Para quem a gente conversa muito, a gente não tem esse sonho, essa ambição de ir embora do Brasil, né? Acho que é meio unânime entre a gente aqui. É claro que se pintar uma oportunidade para fazer o negócio crescer, precisar ficar uma temporada, tudo bem, mas a gente quer continuar no Brasil, mas a gente tem alunos que têm vontade de ir e a gente precisa abrir esse caminho. Abrir o caminho, né? Tá certo. Então eu acho que é isso. Vocês lembram de mais alguma coisa aqui relevante para os nossos... Qual que é o projeto para vocês? 10 anos de Team Cruz, os próximos, 5 anos de Team Cruz aí, qual que é o projeto que vocês têm aí para Team Cruz? Eu acho que assim, é continuar sólido em São Paulo, né? Que São Paulo é onde gira o jiu-jitsu nacional hoje, né? Continuar sólido aqui. Tentar dobrar o número de filiais né, nesses próximos 5 anos ali, ou até um pouco mais com esse projeto de expansão que a gente tem. Sim. Tá já com algumas em 5 anos, talvez com algumas mais de pelo menos 2, 3 unidades fora, talvez, né? Já começando a brotar unidades fora do país. Eu acho que é isso. Eu acho que o mais importante é a gente continuar alinhado, entendeu? Eu acho que o que vem, né? Que venha sólido, que venha para agregar força, mas
a gente não tem, acho que é um caminho sem fim. É. Né? A gente não, eu não vejo O final. O final. Exatamente. Fala, cara, o jiu-jitsu ele é pra vida, né? É verdade. Então eu falar, não, quero ter, quando eu já tiver 100 academias, tá bom. É, não, eu acho vai que indo. ele é um negócio E ele infinito. vai mudando, né? E ele É, vai vai mudando o mudando. tempo todo. Né? O jiu-jitsu, Não. ele tá num bom Exato. momento hoje. Constante mas ele evolução ainda é o um tempo menino. inteiro. Só É. que ele ainda é um menino. Ele não é, tá longe de estar saturado. Não, o jiu-jitsu agora que tá começando a explodir. Exatamente, Negócio, entendeu? tá virando negócio mesmo. Vários CEOs de Vários empresa CEOs Eu acho indo que o pra... importante é o quê? A gente tá cada vez mais atualizado, mais né? organizado. Atualizado, tá sempre presente ali, sabendo o que tá acontecendo no mundo de jiu-jitsu, tanto tecnicamente, né? Tanto nessa parte empresarial mesmo, né? Sempre tá estudando. buscando conhecimento e vocês sempre trazendo pra equipe, né? Pra todo Isso, mundo. é isso Eu mesmo. Os acho que, professores evoluírem juntos. O que a gente consegue ver bem são... Os eventos acabam sendo os termômetros, né? Igual, a graduação do final do ano agora Graduação. é uma graduação para 1.000 alunos, Sim. sendo que a gente já teve uma graduação agora no meio do ano para 500 alunos. É. Então, esse ano serão 1.500 graduados. Esse ano não é graduado de grau, é troca de todo faixa ano mesmo. e todo ano aumenta. Todo ano aumenta exponencialmente esse número de graduandos. Você começa a ver aí o tamanho do time. Né? O Summit, esse evento, que é um evento que a gente faz um treinamento para os professores, para os alunos que a gente quer dar aula. O Summit desse ano não se compara com o dos anos anteriores, né? Em profissionalismo, um evento chique, um evento, né? Assim, que a gente subiu mesmo a barra. O nosso campeonato interno hoje já é maior do que muito campeonato importante. É verdade? É quase do tamanho de um Open, dependendo do estado. Sim. Né? Com arbitragem oficial da federação, com toda a estrutura de um campeonato grande. Então, acho que a gente tem acertado, assim. Sim. Tem mais acertado do que errado, né? Acho que a história, ela é basicamente essa. Né? Não sei se nosso tempo, acho que já estourou também. Foi meia hora lá, foi meia hora de... Mas acho que deu uma resenha boa. Isso, não sei o tempo. Foi, mas acho que deu uma resenha boa. E é isso, eu acho que agradecer a confiança de todos que acreditaram, né? No nosso trabalho até dos aqui. que não acreditaram, né? Exatamente, assim, a gente se dá bem com todo mundo, cara. Com ex-alunos, a gente sempre tá aí em prol do jiu-jitsu também e não tem rivalidade com ninguém, a gente sempre trata todo mundo bem, nossa escola é sempre aberta para todos, né? Em época de campeonato, aí a galera tá sempre... Campeonato Brasileiro, pô, sempre o pessoal de outras equipes vem aí, fica uma semana aí treinando com a gente, e sempre bem-vindos. E eu acho que também que eu acho que é o que alavanca também é o lance da família, né? De você, da Dani, de todo mundo tá alinhado, ali dando suporte, de estar junto com a gente, sempre apoiando. Eu acho que isso dá uma alavancada também, entendeu? Deixa a gente numa zona de conforto, né? De falar, pô, se dentro de casa a gente tá tendo apoio, se a gente errar, tudo bem. Cada um tá na sua melhor função hoje, né? Exatamente. E acho que isso que dá muita força pra gente. E é isso, agradecer a gente até vê, né? Tipo assim, as filiais que parece que andam melhores são as que são tocadas pelo marido e pela mulher. Exatamente, né? Você vê a família envolvida. A família envolvida são as filiais que mais andam hoje. Exatamente, cara. A gente percebe. Tem bastante filiais hoje com a família, né? Marido e mulher. Marido e mulher tocando o negócio. Marido e mulher, filhos. Exatamente. Todo mundo professor, porque, na verdade, hoje é isso. Né? O mundão tá muito cruel. Né? Então é muito complicado você deixar seu filho em qualquer lugar. Né? Hoje você pega um número de praticantes de criança, cara, ele é maior do que o número de adulto. Dobrou. Né? Então, assim, se a pessoa chegar lá e fala, pô, a esposa treina, né? O marido treina, o filho treina, todo mundo fala, pô, é um ambiente familiar. Fala, pô, eu vou deixar meu filho aqui. E a quantidade de meninas, né? Você vê o Jiu-Jitsu Kids hoje já é praticamente 50%. Cara, então assim, quem souber trabalhar, né? Eu acho que o jiu-jitsu, assim, a onda, ela só tá crescendo. Tá crescendo. Né? A galera que começar a surfar agora... Tem que se posicionar agora. Lá na frente vai estourar, sabe? Vai se dar muito bem. Sim. Né? E acreditem no sonho de vocês. É difícil, a gente
passou por muito perrengue, né? Hoje é muito fácil, né? As pessoas olham, quem chega fala, pô, né? Onde eles estão, né? Pô, estão com um carro legalzinho, estão não sei o quê. Mas assim, o que a gente passou lá atrás, os alunos, né, os faixas pretas hoje, tinha, a galera sabe, né? Já teve que parar para empurrar carro, É. né? Já teve que ficar ali, quanto perrengue, a gente colocava 6, 7 dentro do carro para poder ir treinar. Por exemplo, para ir para fora, agora quanto tempo depois teve vários atletas de vocês que já foram e vocês até hoje também não foram? É, porque a gente tava plantando, Vai ser a né? primeira vez que vão agora para o Exatamente. europeu aí. É, porque a gente sempre mais plantou do que colheu, né? Acho que continua sendo assim, né? A gente ainda mais planta do que colhe, né? A gente consegue falar hoje com o coração feliz que a gente consegue viver do jiu-jitsu hoje, acho que é para poucos, não é sobreviver, né? Você Consegue viver mesmo. E praticamente sustentar a sua equipe família, toda, né? Que os professores, já cada um estão que tem sua começando, unidade, a gente acertou vivem do meio que a jiu-jitsu. receita ali, né? E hoje o pessoal pega os professores que eles ouvem a gente, né? E não ficam tentando inventar roda, porque assim, a gente também já tentou fazer do nosso jeito muitas vezes e deu errado. Quando você começa a entender quem tá dando certo, né? E você começa a copiar e só adaptar para o seu... Cara, então os professores que ouvem mais a gente, que estão mais alinhados, são os que estão melhores Você hoje. pode pular essa Vai etapa prosperando. do De erro. sofrer do de ficar erro, errando. Já que já tem uma pessoa que fez e deu A gente certo. tá no momento da mentoria, né? copiar. Não tem jeito. Você tem que pegar ali quem já deu certo e entender o caminho. Sim. Não tem... porque assim, ele é um caminho meio engessado. Hoje que a gente já conhece bem o negócio, a gente pode abrir 10 academias que vai ser muito Vai dar difícil certo. alguma academia dar errado, Sim, né? Porque você já sabe o caminho o que das falta pedras. um pouco é mão de obra, né? Porque senão a gente já tava abrindo mais, né? Tá Sim. certo. Mas eu acho que é isso. É isso aí, pessoal. Hoje foi um episódio mais curto e a ideia era vocês conhecerem um pouquinho da nossa história, do nosso começo do jiu-jitsu, de como surgiu a Team Cruz, para que direção a Team Cruz vai. Então, aqui fica o meu até logo para vocês. E é isso, eu queria mais uma vez agradecer a todos aí que apoiam a gente em rede social, um monte de gente que não treina, mas que está ali incentivando, né? A todos os professores, todos os alunos, pais de alunos que confiam no nosso trabalho, né? Queria agradecer a vocês pela confiança. E é isso, esse ano fizemos 10 anos de Team Cruz e a história continua. É isso, galera. Muito obrigada. Queria agradecer a confiança de todo mundo da Team Cruz, os professores que estão aí com a gente. E é isso, a história continua, como o André disse. Os...